Então, analisando esse primeiro código aqui, nós observamos que existe uma configuração aqui para o pino 13, né, pessoal? Então, o que é que ele está dizendo? Aqui, ele define o pino 13 como saída. Então, a gente observa que os pinos digitais dos microcontroladores, né, são chamados pinos I/O, eles são pinos de entrada e saída, input, output. Então, nesse caso, no momento que eu defino como saída, eu posso conectar um LED, por exemplo, né, que é um periférico de saída. Então, a primeira definição aqui é dizer se o pino será de entrada, input, ou de saída, output. Pronto. Depois que a gente fez isso, né, nesse código inicial, nós vamos definir aqui qual o nível lógico que nós vamos colocar nesse pino. Então, nessa primeira instrução aqui, digital write, eu vou pegar o mesmo pino que eu defini lá em cima, certo? E vou dizer se quero colocar nível lógico alto, certo? Ou seja, essa primeira instrução aqui, eu tenho nível lógico alto no pino 13, certo? Que é esse pino aqui, 13. Depois, esse comando aqui, delay 1000, ele vai promover um atraso aqui no código. Então, eu coloco o pino 13 em nível lógico alto, vou esperar 1000 milissegundos, que equivale a quanto? Equivale a 1 segundo, né? E depois vou fazer o quê? Vou colocar nível lógico, o quê? Isso, nível lógico baixo no pino 13. Então, o mesmo pino que eu coloquei nível lógico alto, eu vou colocar agora nível lógico baixo, que é esse comando aqui, low, certo? E depois eu espero 1 segundo, de novo. Então, se eu tiver um LED, que nós vamos colocar agora nesse pino 13, nós vamos observar o que vai acontecer, certo? Então, eu vou fechar aqui a aba de código, basta dar um clique, e aí ele volta aqui para os componentes. Então, vamos pegar aqui um LED, ó. Então, veja, periférico de saída. Vamos pegar aqui um LED, basta clicar aqui e arrastar. Lembrando que sempre que a gente for conectar um LED, né, nós precisamos de um resistor. Por quê? Porque a tensão de saída no pino, no nosso caso aqui, é de 5 volts. Como ele está sendo alimentado pela USB, né? Então, eu tenho um pino de saída aqui de 5 volts. E o LED, ele funciona ali com 1.8, 2 volts. Então, eu preciso limitar a corrente para limitar a tensão nessa carga aqui. Então, eu vou colocar aqui o resistor próximo ao pino 13, vou arrastar aqui o LED. E lembrando, pessoal, o LED, ele é um diodo emissor de luz, né? Então, ele tem uma polaridade correta para que ele possa acender. Então, observando aqui esse chanfro, a gente sabe que esse pino é o pino catodo, certo? E o outro é o anodo. Então, é nele que a gente vai conectar o resistor que vem lá do pino 13. E aí, a gente joga o catodo no terra, certo? Então, dessa maneira, vai existir um fluxo de corrente aqui nessa carga, que é o LED, e o que vai acontecer? Na hora que eu clicar aqui em iniciar a simulação, ele vai já começar a executar o nosso código. Então, vejam aqui o que está acontecendo. No momento que eu jogo nível lógico alto no pino, o que acontece com o LED? Eu jogo 5 volts lá e o LED acende. Espero 1 segundo, depois eu faço o quê? Apago o LED, jogando nível lógico baixo. Se nesse pino tem 0 volts e eu jogo low nesse pino, não vai existir um fluxo de corrente, né? Então o LED vai apagar. Por isso que nós colocamos mais um delay, para que a gente possa ver 1 segundo o LED aceso e 1 segundo o LED apagado. Se a gente não colocar esse delay, como esse laço, pessoal, ele é executado continuamente, certo? É um laço infinito. Enquanto ele estiver alimentado, ele vai executar. Se eu tirar esse delay, o que vai acontecer? Eu vou comentar aqui para a gente ver. Vou jogar aqui um barra barra.
preciso parar aqui a simulação para alterar o código. Então, vou jogar aqui um // e vou iniciar a simulação. O que está acontecendo? Apesar de eu ter um delay e ter o comando para desligar, eu não vejo ele desligado. Ou seja, eu preciso dar um atraso para que o olho humano consiga observar. Então, como ele faz execução desse código em loop, no momento que ele jogar essa função low, ele já joga o high. Isso em microsegundos. Então, eu não consigo ver que o LED apagou, certo? Por isso que a gente precisa colocar um delay para observar. Beleza, pessoal?